À primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Programas tão variados buscam o bem-estar das famílias dos trabalhadores do comércio de bens e serviços e do turismo. Com mais de 7 décadas de existência, o Sesc São Paulo trabalha os conceitos de cultura e educação de forma ampla, criando programas originais e inovadores. Os espaços físicos e virtuais estão em constante expansão. E o atendimento se abre para toda a sociedade, transformando as unidades em espaços livres, democráticos e inclusivos. Olá, eu sou Chico Mendonça. Estamos dando início a mais uma rodada do ciclo de debates 120 anos de Érico Veríssimo. Hoje temos a alegria de receber 2 escritores, Itamar Vieira Júnior e Paulo Scott. Itamar Vieira Júnior, nascido em Salvador, é escritor e geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhou como servidor do INCRA em programas de assentamento rural, experiência que atravessa sua literatura. Estreou com o livro de contos Dias, em 2012, seguido de A Oração do Carrasco, de 2017. Seu romance Torturado, de 2019, conquistou enorme repercussão, vencendo o Prêmio Leia, o Prêmio Oceanos e o Jabuti de Livro do Ano, tornando-se um dos maiores sucessos editoriais recentes no Brasil. Em 2023, lançou Salvar o Fogo, reafirmando sua voz na literatura contemporânea brasileira. Este é Itamar Vieira Júnior. Paulo Scott, de Porto Alegre, é escritor, dramaturgo e tradutor, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou como advogado antes de se dedicar integralmente à literatura, e sua obra transita entre romance, poesia, teatro e conto, frequentemente abordando temas como desigualdade social, identidade e política. Entre seus livros destacam-se Ainda Orangotangos, de 2003, adaptado para o cinema, Habitante Irreal, de 2011, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e Marrom e Amarelo, 2019, finalista do Prêmio Oceanos e do Jabuti. Também tem obras traduzidas para o inglês e outras línguas, consolidando presença no cenário internacional. Sejam os dois bem-vindos, sejam todos bem-vindos a este ciclo de debates. Eu gostaria de iniciar, então, eu acho que tem uma característica, uma peculiaridade aí na obra do Itamar, né, em Torturado, que chama bem a atenção, é que uma das principais personagens do romance, não é, Itamar, chama-se Bibiana, que é também uma personagem importante de O Continente, né? Exatamente. O Tempo e o Vento, do Não Érico. é? Isso. É. Vamos então começar por aí. Eu acho que é um bom começo. Olha, eu conheci o Érico Veríssimo, a obra do Érico, né? Porque quando eu nasci, o Érico já não estava entre nós, mas sua obra permanece na adolescência. Paulo, Chico, e foi um encontro
muito interessante, com muitas camadas, né? Porque o Érico era esse grande escritor, narrador, e tinha essa capacidade muito forte de nos capturar, de nos levar para o centro da história. Então foi uma experiência muito rica. Em especial, eu comecei com Olhai os Lírios do Campo, né? Eu lembro, muito bem, assim, da maneira como ele desenvolveu essa história, como ele falava sobre a expansão da cidade, sobre a urbanização de Porto Alegre, né? E aquilo também ia de encontro com minha vida na cidade, né? As coisas que eu via, mesmo tantos anos depois, porque, se não me engano, Olhar os Lírios do Campo foi publicado nos anos 1900, na década de 1930. E aí, mais tarde, assim, ainda na adolescência, eu fui apresentado, me apresentaram O Tempo e o Vento, né? Sim. E, e foi. é, Talvez a experiência assim mais forte naquele período que a literatura me deu, porque contando, narrando a história do Rio Grande do Sul, o Érico estava narrando uma fração da história do Brasil. E ele deu um sentido épico àquela história que nos fazia sentir orgulho da nossa própria história, né? É, que é uma história de dor, que é uma história de violência, é uma história atravessada, né, é, por muitos fenômenos sociais, mas tinha uma grandeza nas personagens, tinha uma grandeza na própria história, né? Eu acho que é um dos romances mais importantes do século XX. E me marcou profundamente toda a obra do Érico, porque ele tinha essa capacidade incrível de se conectar com o público leitor, né? Ele falava diretamente. A obra do Érico ela é muito acessível, né? Então, e deixa marcas profundas. Para mim, foi uma experiência incrível. Eu sempre me perguntam sobre a Bibiana, Chico. É Bibiana de O Tempo, desculpe, de Torto Arado, já estou até. E eu encontro ecos da personagem do Érico, sim, nesta personagem. Não só ela, porque atravessaram o meu caminho outras Bibianas, inclusive Ialorixás, trabalhadoras rurais. Mas sim, acho que foi uma forma de homenagear também esse grande escritor que marcou a minha vida de leitor num período muito especial, que é o período da adolescência. Perfeito. Me contou a Ana Márcia, que já falou aqui, participou de um debate, e ela falou que a obra, o Continente, né, O Tempo e o Vento, acabou, a pesquisa dela mostrou isso, gerando muitos batismos, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Nordeste, sabe? Sim. Então, pode ser que algumas desses personagens que você encontrou na Bahia, algumas dessas pessoas, tenham essa mesma origem, né? Não, não desacredito, com certeza, né? Aham, E é isso, a obra do Érico ela é atemporal, né? Ela continua viva. Ela traz como eu disse anteriormente, esse sentido épico para a história brasileira, em especial em O Tempo e o Vento. E ele teve essa capacidade incrível também de transitar entre o humor, né, que a gente vê em Incidente Antares, a crítica sim, social, e o drama, o grande drama, né, que faz da obra dele realmente uma obra incontornável na literatura brasileira. é isso. E você, Paulo, como é que Érico Veríssimo, a obra de Érico, entrou na tua vida e no teu trabalho literário? Ah, o Érico, ele tem essa sorte, de, como disse o Itamar muito bem, dialogar dentro de uma chave de simplicidade
e de construção de verdade, que poderíamos chamar de verdade ficcional, que tem uma capacidade de absorver, de envolver, de duplicar, replicar, construir simbologia e, inevitavelmente, afetar o imaginário. Então, para quem é do Sul, como eu sou, de Porto Alegre, e teve oportunidade de estudar em escolas que trabalharam a obra do Érico, eu posso garantir que esse imaginário, essa dimensão mítica, eu poderia dizer, construída a partir dessa tragédia civilizatória brasileira, conduzida fundamentalmente a partir de uma inércia fundada num contexto de permanente invasão. O Érico foi uma presença, uma lente que se organizou na história desse país a partir da ambição e da angústia de tentar ler melhor a realidade brasileira e, de alguma maneira, decupá-la e explicá-la e redimensioná-la dentro da nossa rotina, insisto, civilizatória, perversa. E para nós, gaúchos, o Érico, ele constitui uma ponte de construção de uma própria dicção, crítica de uma dicção que estabelece limites. Eu acho que é muito importante, são muito importantes as obras literárias que dão, que expõem os limites da humanidade ou da pretensão de humanidade. O projeto invasório, podemos chamar assim, né, que organiza no Brasil essa condenação permanente à colônia e à colonialidade, isso sempre inquietou o Érico. E dentro dos limites que cercam o homem branco, o Érico, ele sempre se colocou politicamente, né, dentro dessa missão de, sendo um agente cultural, de criação de imaginário cultural, questionar e reavaliar essa linguagem que precisa ser confrontada pela literatura. Então, essa inquietude no Érico, ela sempre foi motivo de orgulho, digamos assim, local, regional, mas ela vem acompanhada da compreensão de que ali está um ser humano que consegue, com a sua sensibilidade, com seu talento e com a sua inquietude, estabelecer um patamar de simbólico, né? Considerando o simbólico sempre dentro dessa dimensão, né, daquilo que tenta encontrar uma ordem, um sentido, talvez, que projeta novos patamares de diálogo. Então, acho que a literatura tem essa aptidão de projetar novos patamares de diálogos. Então, essa narrativa que vai se encadeando nas suas obras, ela vai formulando perguntas, como disse o Itamar, das quais nós não conseguimos escapar, perguntas incontornáveis, como disse o Itamar, das quais nós não conseguimos fugir, porque elas, de muitas maneiras, são perguntas que constituem a nossa identidade e a nossa tragédia. Me interessa muito a maneira como o Érico trabalha a violência na cultura brasileira, a partir do histórico regional do Sul, sempre deixando em aberto aquilo que eu referi como limite, sabe, Itamar? Porque o Érico, ele tinha esse desconforto, né? Ele projeta esse desconforto, essa fragilidade que há na ambição de constituir uma, como eu disse, civilização brasileira, ou uma civilização reflexo
de uma ambição invasora. Então, mesmo que eu possa arguir ou apontar que esses elementos não estão explícitos ou intencionalmente expressados na obra, como toda obra aberta e fundamental, ela acomoda essas perspectivas, ela acomoda esses desconfortos. Então, com a sorte, repito, de alcançar um público significativo, ter um impacto significativo na cultura brasileira e de alguma maneira estrangeira, o Érico ele tem essa realização, digamos assim. E o tempo passou e parece que no Sul a gente não tem um outro nome que tenha tido ainda o impacto que esse escritor teve na vida não só das gaúchas e gaúchos, mas das brasileiras e dos brasileiros. E é interessante, ô Itamar, fique à vontade aí de vocês entrarem a hora que vocês quiserem, né? Nós estamos aqui numa conversa. Mas chama atenção que tanto Érico Veríssimo, como no caso da Bahia, Jorge Amado, né, foram os Uhum, primeiros escritores brasileiros a se tornarem populares, né? Eles sim, foram os primeiros, inclusive, a viver da própria literatura, né? Que era sim, um feito para aquela época, ainda é, né? Imagina sim. aquela época, né? Será que a gente conseguiria traduzir o motivo dessa popularidade? Eu pegando no gancho que vocês se referiram, né? Essa capacidade de falar direto com o seu leitor, de Sim. traduzir de alguma forma, será uma alma brasileira? Porque um acontece no Rio Grande do Sul, outro na Bahia, né? Alguma coisa em comum eles têm, né? Eu acho sim, Chico, que tanto o Érico quanto o Jorge Amado souberam capturar essa alma, essa identidade tão diversa, né, desse país que chamamos Brasil, a partir das suas experiências. O Érico escrevendo sobre a sociedade gaúcha, né, sobre o Rio Grande do Sul, sobre a formação do Estado, e o Jorge se debruçando sobre os problemas da Bahia, tanto do campo quanto na cidade. Então, os dois tiveram esse foi o centro da obra, tanto do Érico quanto da obra do Jorge Amado. Acho que nós brasileiros temos esse anseio por nos descobrir, né? Então, como temos uma identidade tão plural, tão diversa, o Brasil é um país do tamanho de um continente, um país com muitas origens também, né? Foram um afluxo muito grande de migrantes de toda a ordem, desde os escravizados da diáspora até os europeus, né, e outros, e asiáticos que vieram para o país. Então a gente tem essa vontade de reconhecer o Brasil, não só na literatura, mas também nas artes como um todo, na dramaturgia, na teledramaturgia, na música popular, enfim. E tanto o Érico quanto o Jorge tiveram essa capacidade de traduzir o Brasil a partir de sua aldeia, para ficarmos, né, Uhum. nesse horizonte literário. É o que o Tolstói dizia, né? Se quiser ser universal, cante a sua aldeia. E o Érico faz isso com o Rio Grande do Sul e o Jorge Amado também. Eles tinham uma preocupação estética, isso é inegável. A obra deles, por mais acessível que seja, a gente encontra tanto na obra do Érico quanto na obra do Jorge um sentido estético, né? Uma preocupação também com o projeto literário, mas eram exímios contadores de história. Então, eles tinham essa capacidade muito forte de levar o leitor para o centro dessas narrativas e arrastá-lo até o fim do romance, do conto, né? Até o fim da história. Eu acho que essa linguagem, a linguagem do Jorge e a linguagem do Érico Veríssimo, apesar das diferenças de estilo, das diferenças de narrativa, elas tinham essa capacidade de penetrar nas camadas mais diversas de leitores, né? Num país tão desigual como o Brasil,
Não dá para pensar a literatura, embora muitos queiram, ainda anseiem por isso, como uma arte que só pode ser acessada por um determinado grupo, né? Eles tinham essa consciência, isso dá para ver tanto na biografia do Érico, solo de clarineta, quanto tanto da mesma maneira nas entrevistas e nos livros mais pessoais, mais íntimos que o Jorge Amado escreveu, como Navegação de Cabotagem. A gente consegue ver que esse era o projeto literário dos dois, né? De ter essa penetração nas diversas camadas de leitores, de ser um escritor acessível, sem abrir mão também do seu projeto literário, do seu projeto estético, né? Não por acaso o Jorge se tornou muito popular também, e conhecido fora do Brasil. O Érico, talvez menos, mas aqui no Brasil gozava de grande popularidade, né? Era um escritor, até hoje ainda é uma referência muito forte para todos nós, para mim, para o Paulo, para os escritores que escrevem hoje. O Érico esse exemplo de escritor que teve um projeto literário coerente, coeso, e que mergulhou profundamente na alma dessa fração do Brasil, né? Que termina por. A gente se encontra, é a alma dos brasileiros também. É. Alguma coisa, Paulo? Algum comentário que você queira fazer? Itamar, a gente já conversou sobre. A gente já fez uma conversa como essa, né? Há Sim, um Paulo, tempo atrás, no Instituto Moreira Salles, né? é verdade. E, Quem falam e do Érico, a gente nos convidam para falar do Érico. Acho que é essa paixão que a gente revela pela obra dele nas entrevistas e tudo, né? então, eu acho que, como disse a mediadora, fez uma ótima mediação, eu lembro, na época, ela disse assim: às vezes, ou algo nesse sentido, às vezes não dá para você falar do Machado, olha o ato falho aqui, Uhum. é, que, enfim, são dois autores que na escola eu tive a oportunidade, tive a sorte, né, de professores que me fizeram ler a obra do Machado, do Érico e do Jorge. Então, Uhum. são os três assim, que eu tive que ler na escola. Talvez por isso eu tenha mencionado o Machado de Assis. Essa coisa que você não consegue falar do Jorge sem falar do Érico, e de certa forma não consegue falar do Érico sem falar do Jorge. Então, você sendo de Salvador e eu de Porto Alegre, parece bem oportuno essa. Sim, é quase um dever para mim, assim, relacionar os dois, Itamar, porque eles não eram autores, eles não eram inventores, criadores ingênuos. Eles tinham seus compromissos ideológicos, e é muito interessante a localização deles na história e as interlocuções imediatas que eles estabeleciam. E aí você vê o Jorge, não é, né, esse contato direto com a ideologia comunista, o Érico com essa dimensão mais liberal, mais social-democrática, né, democrata no contexto ali de pós-Segunda Guerra. E é muito interessante que o compromisso de contar boas histórias, ele nunca está desviado da intenção de se localizar dentro de um debate político. Então, me parece que os dois eram autores que relacionavam a defesa da dignidade humana. E quando eu falo de limite, eu acho importante destacar, como disse, como você muito bem referiu quando cita Tolstói, você está circunscrito às linguagens e ambições e éticas e morais que circundam uma realidade específica. E essa realidade do Érico é uma realidade muito condicionada por um predomínio de uma presença imigratória europeia, enquanto que o Jorge está num outro contexto. E acho que as duas autorias estão solucionadas num desafio imenso. Especificamente com relação ao Érico, ao grande Érico Veríssimo, que é o nosso objeto de conversa, né, o nosso centro de conversa.
Eu acho impossível você, mesmo que não tenha sido assim o propósito dele, com todos os limites, repito, né, de um homem branco, de uma família branca, dentro de uma cultura específica do país, em que há um predomínio de visão europeia, ele revela as atrocidades que fazem parte da violência normalizada no Brasil e que é impressionante, as pessoas brancas não conseguem entender. Esse ano, Itamar, desculpa, eu preciso contextualizar isso. Esse ano eu lancei o Direito Constitucional Antirracista e eu relaciono, ao invés de doutrina jurídica, várias obras literárias, como você bem sabe, e que parece que a gente não escapa nunca do Érico, como não escapa do Jorge, e essa capacidade da grande obra, da grande linguagem, ela é uma referência que a gente não consegue escapar dela. Eu quero dizer que o Érico, assim, de uma maneira mais simples, o Érico ele constrói fundamentos de leitura da sociedade brasileira que passam por uma linguagem que o campo científico não consegue envolver. Então, quando eu refiro, por exemplo, o tempo e o vento, eu estou falando de uma fundação de perspectiva, Uhum. de enfrentamento, de escrutínio, de uma solução ética que nunca será universal. Eu acho incrível que tanto o Érico quanto o Jorge, eles percebem isso. Então, quando você analisa um aspecto específico de uma região, né, você condiciona uma narrativa à perspectiva de de personagens fortíssimas, você consegue transferir às pessoas uma possibilidade de leitura do que está ao seu redor e faz você se sentir inevitavelmente estrangeiro dentro dessa normalidade. E é fundamental que nós nos sintamos estrangeiras e estrangeiros dentro dessa normalidade perversa que nos cerca. Então, o tempo e o vento é isso. E mais, um impacto muito grande que teve na minha formação foi Incidente Antares. Incidente Antares é genial por várias razões. Uma delas, pela coragem de enfrentar, a partir de uma linguagem ficcional, uma realidade brasileira que, naquele momento, era extremamente opressora. E o que ele nos diz nas entrelinhas é que essa linguagem nunca deixou de ser opressora. Então, mesmo que você direcione a um momento específico da história, que é o momento, né, que se inaugura a partir do golpe militar, né, e da presença das patas dos militares na sociedade brasileira, ele está dizendo: essa inércia não cessa, essa é a nossa tragédia. E quando você coloca ali naquela perspectiva de enfrentamento das duas famílias ali, né, dos vacarianos e dos Campos Largos, né, você está percebendo que esse domínio ele é uma coisa assim que se dilui, né, numa dinâmica de existência, de rotina, e ele é, digamos assim, uma quase que um sabe, ele é um condicionante absoluto. Aquelas pessoas, né, que se revoltam porque não foram enterradas, né, você está falando de algo que permanece, de uma consciência ou de um trauma ou de uma sensibilidade oprimida, subalternizada, etc., e opressora também, que permanece mesmo depois da vida. Então, é muito bonito quando você reconhece é, é, é muito bonita essa obra, sabe, que consegue ter essa extensão. Eu acho que a própria... Eu não posso deixar de registrar, porque nós estamos aqui falando com o futuro, que recentemente nós perdemos o Luiz Fernando Veríssimo. E é incrível que na obra desses dois grandes autores você encontra esse compromisso. Então, quando se diz, mesmo quando eu digo publicamente que o importante é contar uma boa história, a gente não pode perder, a gente não pode desconsiderar que isso está muito forte na sua obra, Itamar. As grandes autoras, os grandes autores não se desfazem, sabe, desse desafio
de se Uhum. colocarem da maneira que achar melhor, né? Ideologicamente, num lugar que fará a leitura do seu tempo. Então, tanto o Luiz Fernando Veríssimo, o grande Luiz Fernando Veríssimo, quanto o Érico, eles conseguem permanecer em diálogo sem pesar, sabe, bandeiras, né, que Uhum. atrapalhem, como dizia o grande João Gilberto Noll, né, sabe, fiquemos no ritmo, né, deixemos as coisas fluir, e eles conseguem ter essa fluência, isso é incrível. É verdade. Eu E concordo. tanto na obra do Érico, com esse grande romance no período da ditadura, né? A despeito do que muitos falam, né? Muitos contam sobre talvez um silenciamento diante daquele momento tão duro, tão cruel desses autores, mas eles não deixaram de se manifestar através de sua obra sobre tudo aquilo que acontecia, né? E isso é o próprio trabalho artístico, o próprio trabalho literário deles vai revelar, assim como o Paulo nos contou. Paulo falou agora muito bem de Incidente em Antares, que é uma grande alegoria, né? Sobre a nossa desigualdade, como as elites que dominam nosso país tratam a sociedade, a nossa gente, né, o povo. Então, acho que eles não deixaram de forma alguma de se manifestar, muito pelo contrário fizeram desse caminho literário, da criação literária, né, um caminho onde se revelavam sem nenhum constrangimento, né, com seus pensamentos. A primeira fase da obra do Jorge, acho que espelha muito isso. A do Érico também, né, à sua maneira espelha muito esse posicionamento, né? Sobre a nossa história de violência, a nossa história de desigualdade, como elas impactam na vida das pessoas. Eu jamais vou esquecer, por exemplo, a história. A história de Ana Terra em O Continente, O Tempo e o Vento, é a história de uma mulher de ascendência indígena, né? É, para nos lembrar que uma mulher brutalizada, uma mulher que está ali, né? Que quase violada, e é uma uma alegoria da história brasileira, né? Essa história de violência que nos formou, né? Que formou essa sociedade diversa, essa sociedade miscigenada e que guarda marcas profundas dessa desigualdade social e racial que ainda nos atinge, né? Que ainda nos alvita. Sim. Paulo, você quer dar sequência? Importante falar de Ana Terra. Sim. Eu vou trazer uma perspectiva íntima para falar dessa grande personagem, desse grande autor. Morgana, minha companheira, faz o prefácio da edição que vai sair agora, de Ana Terra, Uhum. para a Companhia das Letras. Então, como a gente brinca, né? Aqui em casa é uma residência literária permanente. A gente fica trocando o tempo todo o que um está fazendo com o outro. Então, eu vivenciei a busca do texto que Morgana construiu para esse livro. E foi muito bonito ter notícia do impacto que a leitura dessa obra teve, ou dessa personagem, né, da existência dessa personagem, teve na vida da Morgana, uma menina de interior, de um lugar pobre do Rio Grande do Sul, enfim, uma colônia germânica, mas um lugar muito pobre, muito, né, com as suas questões lá. E ela me mostrou o quando Itamar, uma grande personagem,
independente, né, dessas ligações imediatas, étnicas, culturais, de linguagem, afetam a todas e todos nós. Isso é muito incrível, porque Morgana tem suas convicções e Morgana tem suas forças, e é muito especial ver o testemunho dela, o quanto essa personagem e determinadas obras constituíram ela como uma mulher corajosa que ela é. Sim. Então, você vê assim, uma escritora que vai ganhando mais relevância na literatura brasileira contemporânea, justificando a sua caminhada a partir de uma personagem. Então, o Érico, ele constrói esse monumento que é Ana Terra. E repito aqui, né, Itamar, lidando com as suas limitações, porque eu respeito muito aquela frase, sabe, que uma autora e um autor tem que saber o seu tamanho, porque sabendo o seu tamanho, ela pode atingir, sabe, a todos, em todos os níveis, porque é justamente isso, né? O Érico, dentro dos limites que o seu tempo lhe impôs, que a Uhum. sua cultura lhe pôs e que o seu espaço lhe impôs, né? Ele construiu essa fonte inesgotável de questionamento, né? Que nos afeta até hoje. Isso é maravilhoso. Eu concordo, Paulo. Num mundo que é o nosso mundo, meu e o seu, nós ainda vivemos num mundo, num país profundamente patriarcal e machista, né? Imaginar isso 70 anos atrás, 80 anos atrás, como não era ainda muito mais, e aí a gente tem o Érico dando destaque, nos apresentando a essas personagens memoráveis, né? Que nos cativam pela força, pela coragem. Elas não se dobram, né, para os homens nem para o mundo que querem elas num lugar de subalternidade. Pelo contrário. Elas são um exemplo de coragem e de força. Isso deixou. Foi bom você falar da Morgana, do prefácio que ela escreveu, porque eu estava aqui refletindo, deixou marcas profundas em mim. Claro que cada história é uma história, mas eu acho que as histórias que eu escrevo, muitas vezes eu tento dar um peso que historicamente foi negado às personagens mulheres. E essas mulheres, de alguma maneira, carregam um pouco dessa força, desse magnetismo, dessa coragem que a Ana Terra tinha. Não só a Ana Terra, porque depois a gente vai. Essas histórias vão se replicar. Tem personagens memoráveis em toda a saga de O Tempo e o Vento, né? A própria Bibiana, depois a Maria Valéria, tantas outras, né? Elas são extraordinárias, incríveis, cada uma à sua maneira, cada uma a seu tempo, e sempre se recusando a se dobrar, se recusando a ocupar esse lugar de subalternidade. Elas saltam das páginas e estão aí para dizer que para simplesmente é, desfazer a história, né? Desfazer a ideia de que esse país, embora patriarcal e ainda machista, as mulheres sempre tiveram uma participação ativa, né? Sempre negaram esse lugar de subalternidade. E isso vai se espelhar, eu não sei quem inspirou quem, talvez o próprio Machado, né? Paulo, você falou aí dessa tríade importante, e eu acho que são escritores com esse mesmo, que tem o mesmo peso em diferentes tempos da nossa literatura, mas o Machado já trabalhava isso nas suas obras, né? As mulheres já tinham esse destaque, já tinham um certo protagonismo. O Érico e o Jorge eram contemporâneos, né? Então talvez eles tenham bebido dessa fonte do Machado, tenham se influenciado mutuamente também, mas eu gosto muito, tenho um enorme carinho. Se me perguntarem qual é a personagem do Érico Veríssimo que eu mais gosto, certamente eu diria que é a Ana Terra. Foi a que mais deixou marcas em mim, né? Eu Porque acho essa que mulher é o espelho da nossa sociedade, né? Essa mulher miscigenada que não nega a sua ascendência indígena e que está ali sem nada e que se ergue ela se ergue da ausência, né? Vamos dizer assim, da completa pobreza,
para nos entregar uma família, uma história que é atemporal. E é impressionante como isso vai nos afetando e a gente acaba não percebendo nem quando dialoga diretamente com isso. E teve que alguém na França falar que Maína, do Habitante Irreal, na Uhum, relação dela com o Donato, né? uhum, Donato e Maína, ele o mestiço de indígena com branco, né? E ela, uhum. uma mulher, era Ana Terra. Isso é Sim. maravilhoso, né, Itamar? Quando alguém chega para nós e nos fala do que a gente escreveu, percebendo mais do que a gente intencionou. Então, veja você, e eu não falaria isso, você me animou. É, outro depoimento, assim, né? Quer dizer, poxa, Maína é um reflexo de Ana Terra, porque a obra do Érico afeta muito a minha criatividade, minhas concepções, e eu acho que isso era algo que eu deveria ter percebido e contado para o Luiz Fernando, sabe? Que eu poderia ter falado isso para ele, mas enfim, ele, né, lida também com o peso, né, lidou e lida, né, em Uhum. outra dimensão, com o peso de ser da sua, né, de ser Né? um descendente do Érico, né? E é incrível como a gente está de muitas maneiras, né? Itamar, você dialoga com essa cultura sua, né, da sua formação, e é impressionante como o imaginário, indo até para além do simbólico, né? Você mora no Rio de Janeiro e eu morei no Rio de Janeiro há 8 anos. Né? Uhum. Se você tirar a literatura e toda a linguagem que é edificada a partir das obras literárias, o Rio de Janeiro ele reduz bastante de tamanho, né? É. Então, eu imagino que o Brasil e as identidades e as complexidades das identidades que nos cercam, né, se tornariam menos brilhantes, né, e menos desafiadoras, né, se não houvesse essas narrativas que nos afetam profundamente. Quando você diz que Ana Terra é a sua grande personagem, né, talvez seja a minha. Eu nunca pensei nisso, tá? Mas talvez seja a minha, enfim, né? E é esse é o poder Porque da literatura, né, Paulo? Porque olha quanto tempo, 30 anos que eu já não sou mais um menino, eu já sou um jovem senhor. 30 anos e a marca que deixou é tão profunda que termina que ela vai se espelhar naquilo que a gente escreve também, de alguma maneira, sem que a gente tenha uma consciência muito delimitada sobre aquilo, né? Mas é inegável que ela é essa grande personagem. Olha, depois de 30 depois de ter lido tanta coisa como nós lemos, e ainda carregar essa marca, lembrar dessa personagem, tudo, realmente é algo poderoso, né? sem dúvida. É, vocês estão bem, Agora eu acho que tá... problemas de internet aqui. Aham. Chico, Vocês estão me ouvindo? tá, Sim, Chico, tá ruim a então sua manda eles internet. seguirem, Então porque eles têm vamos que seguir aqui. Isso, gente, podem seguir vocês dois aí. isso. Paulo, você Oi. lembra do primeiro livro que você leu do Érico? É, Ah, continente. foi O Continente, né? Pois é. E você sabia que chegou para mim, já era um. Quando eu li o primeiro, não era o livro completo, era só o capítulo. Eu me Uau. lembro que com meu primeiro, talvez meu primeiro salário, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu comprei Ana Terra e Rodrigo Cambará. E quando eu descobri que era uma história maior, eu fui atrás da história. Aí tinha uma professora na escola onde eu trabalhei, digitava provas, fazia cópias das provas, de exercícios dos alunos, e uma professora muito querida, Ana Maria, que me emprestava os livros dela. Eu li muita coisa, Olga de Francisco a, Olga, a biografia do Do... Braz, Caramba, né? André, Exatamente. isso. Os livros do Olga Érico Benário.
exatamente. Os livros do Érico, e muitos outros livros. E aí eu me lembro que o primeiro que eu li foi o Olhar e os Lírios do Campo, mas eu cheguei ao Tempo e o Vento sem saber que existia esse grande livro. Eu fui pelos capítulos que eles vendiam separado, né? Pelo menos esses dois, Ana Terra e Rodrigo Cambará. E quando eu descobri que aquilo era um certo Capitão Rodrigo, o título, na verdade, né? Sim, sim, O sim. outro é Aham. Ana. E É, aí, quando eu descobri que era parte de uma obra maior, aí não teve como não enveredar pela obra, né? E realmente o impacto foi muito grande. A memória daquele sobrado, né? Naquela cidade, e é. das forças políticas que depois vão atravessando a história, que vai refletindo a história brasileira, né? Do Eu império, acho, da colônia, do império e da república, porque termina nos primeiros anos da república, né? Nas primeiras décadas, na verdade, da república. Então, é, não tem como escapar desse sentido alegórico notável que o Tempo e o Vento sim, tem. sim, e é uma coisa incrível, né? Porque ele revela, Itamar, essa coisa que para nós ainda parece difícil de entender, de compreender, que é a, a modernidade, não é? As consequências da modernidade quando você é coisa maluca, né? Que tudo que é feito aqui no Brasil, né, Itamar, a gente está sempre condicionado ao fato de que nós somos uma realidade colonial em Uhum. que se exerceu, né, o deslocamento da corte, né, do soberano para essa terra. Então, mesmo nesse aspecto, né, nós temos uma singularidade maluca que é trabalhada na obra do Érico, né, obliquamente ou diretamente, e isso também é uma peculiaridade assim que nos coloca numa posição singular e tempo e vento, né, nessas entrelinhas, nessas camadas que vão se apresentando, isso tudo está lá. Mas eu queria te falar de uma coisa incrível, assim, sabe? É que o Érico, na sua voz, sabe, Itamar, ele nunca se colocou à disposição, sabe, do exercício disso que no norte do Brasil seria o senhor de engenho, né? No O sul coronel, né? seria o dono da estância, né? Sim. O Ele, coronel do embora Nordeste, né, Paulo? perfeito, né? Ele nunca, né, Itamar, a sua estética, a sua beleza, o seu carisma, né, nunca colou, sabe, como instrumento para esse tipo de discurso, né? E isso é incrível, né? Porque o Jorge ele é mais explicitamente confrontativo, né? Nesse aspecto. O Érico, supostamente, não é, ele é mais objetivo, mas você veja, não é, que ele é um homem cuja realização ela não cola, não é, nessa dimensão da colonialidade, da perpetuação da colonialidade. Eu fico imaginando, sabe, Itamar, sobre o que Érico falaria hoje. Eu não tenho dúvida de que ele falaria dos bancos, sabe? Eu acho que esse volume que não foi feito Sim. da sua obra seria sobre os bancos. E sem dúvida, Jorge também, né? É. Ô Paulo, em Olhar os Lírios do Campo, essa modernidade da cidade, né? A obra gira em torno da construção daquele arranha-céu de não sei quantos andares, Perfeito, não me lembro mais, perfeito. eram 10. Ele estava sempre com esse olhar muito aguçado, muito atento e fazendo disso trazendo isso para a sua experiência literária, para o mundo em transformação à sua volta. Aproveitando isso que você falou, Paulo, como eu não tenho, meu contato com o Rio Grande do Sul é de participar de eventos, sempre sou acolhido com muito carinho pelos leitores do Sul, gosto muito
de poder ir. Mas a obra do Érico, ela continua. Eu sei que também você mora em São Paulo já há muitos anos. A obra do Érico, ela continua, sendo estudada nas escolas, nas universidades. Eu sei que ainda tem um peso, né? Mas ela continua, fazendo parte do programa didático. Ela continua sendo estudada pelos alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Sim, essa é uma boa pergunta. Ela segue sendo muito Sim, presente e você vê que ela se atualiza, né? sim. Porque a história, e hoje mais do que nunca, ela está sempre nessa disputa cada vez mais acelerada. Aham. Então, é impressionante como aquele desacelerar do olhar do Érico, que é isso que ele propõe, não é? Que a gente estanque, que a gente interrompa esse voo cruzeiro da colonialidade, digamos assim, né? Porque a gente se normaliza dessa realidade, se sintetiza. Então, é impressionante, sabe? Porque você tem Dionélio, você tem Ciro Martins, você tem, enfim, várias autoras, autores que são relevantes, mas esse peso, sabe, que se constitui a partir de uma leitura de um tamanho, eu espero não estar sendo muito ousado aqui, né? Mas que, enfim, está na obra do Rosa, do Machado, do Lima, do Jorge, da Zélia, enfim, de várias pessoas, né? Da Clarice, enfim, né? Da Conceição. Mas Aham. o Érico tem um volume, sabe? De um Dante, sabe? De um Camões, sabe? Esses caras têm esse volume, Sim, sim. sabe? É um autor da estatura para nós, né? Do Machado, do Jorge. É, Autores é. desse legado e continuam a inspirar. Enquanto você estava falando, eu lembrei de olhar aqui para trás. O Érico tá bem aqui em cima, ó. Tá bem aqui. Um Lugar ao Sol, Clarissa, os tomos de O Tempo e o Vento, Caminhos Cruzados, Olhar os Lírios do Campo. Você está no Rio de Janeiro? Eu tô aqui no Rio. Tá. Logo abaixo, uma prateleira abaixo tem o Jorge, ou seja, eu sempre boto os autores que Em eu revisito, ordem. eu volto a ler, viu? Os autores que eu revisito aqui bem próximo, que é para meio que inspirar, mandar essa energia boa para cá, para a mesa de trabalho, para onde a gente está trabalhando. Mas que bom saber que ele continua relevante. Por onde eu passo, Paulo, sempre me relevante assim nas escolas, né? Relevante do ponto Sim, de vista sim, literário. A gente sabe sim. que isso sempre que eu passo por esses festivais, por esses eventos literários, muitos leitores me pedem dicas de livro, né? Eu vou para a literatura brasileira contemporânea, mas eu também indico muitos autores que me marcaram. E eu sempre indico o Érico, eu sempre falo dos livros do Érico. Ainda mais num momento que, às vezes, eu acho que é um momento crucial para a formação do leitor. Claro, a gente pode formar o leitor em qualquer período da vida, mas esse período da adolescência, né, Sim, é um período especial, eu acho, da vida, até para a sim. formação. E sempre eu recomendo os livros do Érico, porque é Que impossível bom. abandonar, é impossível deixar de lado, é impossível não ser tocado por aquilo que o Érico escreveu. Da mesma maneira como eu faço com o Jorge Amado, estou sempre Muito. indicando Crônicas da Areia, né? Eu estou sempre. Sim, esse é um clássico, né? Eu acho que E, ele explica ali coisas incríveis. Mas e os jovens não se arrependem depois da leitura, sabe? Eles acolhem esses livros com muito, muito carinho mesmo. então, você sabe que eu indico sempre Incidente em Antares, e quando eu era colunista do Portal Terra, né, era uma outra internet, era um outro mundo, era uma Internet outra de escada, né, velocidade de Paulo? mundo. Oi? Internet de escada, parece que faz tanto tempo. Discada. Isso era imagina, isso era 2004, eu acho. Eu fiz um textinho que acabou se perdendo, e eu falava assim que o século XX era dos vampiros, mas o século XXI seria dos zumbis, né? E
quando você lê Incidente Antares, né, toda aquela condição da exploração dos corpos e a corporidade, né, o corpo, o físico, né, prevalecer, né, para retornar na sobrevida, né, na desgraça, né, de não ter a paz. Eu acho assim que Incidente Antares é mais atual do que muita coisa que está sendo escrita hoje, sabe? Sim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Além de brincar com a imaginação, né? Com o imaginário, com essa ideia Sim, do terror, do suspense, né? sim. Sem dúvida, é um livro que é atemporal, não tem como não cativar os leitores. A gente falou muito da ficção do Érico, mas o Érico também escreveu muitos livros de viagem, né, Paulo? Ah, sim, verdade. Acho Ele que foi por teve isso que o, boas desculpa, dimensões. desculpa. Acho que foi por isso que o Moreira Salles lá nos chamou Convidou, aquela vez. Acho que foi por isso. eu acho que sim. É, E esses livros de viagem, acho que tinha uma relação com a. Ele participou de algumas missões diplomáticas, ele foi, né, ele esteve na OEA, morou um tempo grande nos Estados Unidos, mas também fez viagem ao México, ao Oriente, né? é incrível. E ele também traduzia. Acho que ali, talvez tenha sido um dos pioneiros no Brasil. Porque ele editou, não foram poucos livros, foram muitos livros, né? Ele talvez tenha sido um dos pioneiros nesse gênero, né? Nesse gênero da literatura de viagem, né? É. E ele percebia muito, não só a geografia, e aqui eu gostaria de citar uma amiga nossa, que é a artista plástica e poeta de Niterói, a querida Aline Mota, né? Quando ela disse que as pessoas não sabem, mas os lugares sabem. O Érico, ele, ele conseguia, não é? Logo que ele chegava, isso que não tinha internet, não é? Compreender, né, a dinâmica dos lugares e traduzir isso, eu acho isso fantástico. Hum. Sim. Isso até hoje acho que não é tão explorado como deveria ser, né? A gente não encontra tantos. Acho às Aqui no vezes, Brasil, não. né? Esse gênero fortalecido da literatura de viagem. Até Portugal, que é um país pequeno, eu vejo os Não, escritores mais engajados, né? A gente tem sim. o José Luiz Peixoto, a Alexandra Lucas Coelho, né? Que fazem bastante. é, o, tem outros autores também que fazem isso, mas Você, eu acho que o Afonso Cruz, eu estava tentando lembrar, mas eu acho que no Brasil o Érico foi um dos pioneiros e ainda continua, deixou essa marca também, né, dessa literatura de viagem, né? Quando eu era adolescente, depois de ler muita coisa do Érico, eu acho que foi a professora Ana Maria que me emprestou os dois volumes de solo de clarineta, né? E ali a gente pode conhecer um pouquinho do homem por trás da obra. E uma das coisas que me deixou muito, é, que para mim foi muito importante encontrar na autobiografia do Érico, foi essa consciência de que ele era um homem também, um homem comum, trabalhou em farmácia, né? Ele não teve uma formação superior, mas ele tinha essa consciência do ofício dele como escritor, né? Ele não tinha nenhuma dúvida de que era o que ele queria fazer e de que ele levou isso às últimas consequências até o fim da vida. E se tornou esse escritor tão popular, né, que marcou uma época e continua a ser lido e celebrado, né, como agora nesses 120 anos do nascimento do Érico. Ao mesmo tempo, 50 anos da sua morte, né? Por coincidência, no mesmo ano. é. Você O Érico. sabe que essa leitura feita por alguém que não é ligado diretamente, né, a uma realidade geográfica de norte global ou de uma sociedade colonizadora,
Não sei se você sabe, mas a Alexandra Lucas Coelho, nós somos grandes amigos e talvez ela seja assim a pessoa com quem eu mais dialoguei assim, né, no meio literário português. Eu brinquei com ela um dia que esses livros de viagem eles colavam mesmo para quem tinha nascido, né, nos países colonizadores, porque é uma tradição deles querer explicar o mundo, né? Porque eles viajam e voltam para explicar o mundo exótico para quem é de lá. Ou Mas claro que isso foi uma brincadeira minha, né? Até meio, digamos assim, ácida demais. para Mas, justificar certas ocupações. Os primeiros antropólogos eram para isso, né? Que eles faziam. então, eu acho que quando a gente vê esse exercício, né, pelas pessoas das colônias, né, isso ganha uma outra dimensão. E naquele momento ali, muito, porque o Érico ele vive um momento de uma realidade estadunidense em que de fato os Estados Unidos se tornam, né, os donos do mundo. Então todo esse diálogo, toda essa percepção cultural e política que está inserida na obra dele é também um registro testemunhal, documental do humor do tempo, né? Então esses livros revelam muito os dilemas, né? Que de fato constituíam uma nova ordem mundial em que a Europa de fato perde, né, o seu status e cede a chave, né, do controle, da dominação, da opressão do mundo para os Estados Unidos. E o Érico estava lá. Sim, Incrível. exatamente. Esse é o legado que o Érico nos deixou, né, Paulo? Uma obra atemporal. Que bom estar aqui com você. Igualmente, Ter querido. conversa para celebrar os 120 anos do Érico, falar um pouco sobre as influências dele na nossa obra literária, né? De como ele foi um autor marcante e continua a marcar os leitores, né? Tem a capacidade aí de contar o Brasil, né? De contar a literatura para os leitores de hoje e de sempre. Não tenho dúvidas disso. Bom, eu só posso dizer que eu torço por um terceiro encontro para que a gente possa falar dessa pessoa maravilhosa que foi o Érico e, de novo, não é, de, um, das, né, de uma das suas criações mais maravilhosas, que foi o seu filhote, Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou Eu ia esse falar ano. isso, Paulo, agora. Acho que a melhor criação do Érico foi o Luiz Fernando, certamente, que fará muita falta. Muita falta. É. Obrigado, viu? Obrigado também, Paulo, por essa conversa. Espero que o nosso papo entusiasmado tenha essa capacidade de entusiasmar os leitores do Érico e os novos leitores que ainda não conhecem, né? E que podem conhecer o Brasil, podem conhecer a literatura a partir da força de suas histórias, né? Não tenho dúvidas. É, É um escritor do seu tempo, de hoje e de sempre. É um escritor para ser sempre lido, admirado e conhecido, porque escreveu uma literatura que é atemporal e que conta de uma maneira épica, bonita e também de uma maneira sincera, real, a história do Brasil. é, Paulo, Itamar, vocês estão me vendo bem agora? Eu tive um problema grave aqui de sinal de internet, perdi vocês. Infelizmente, não consegui acompanhar toda a conversa, que estava interessantíssima, mas chego aqui no final, pelo menos dá tempo de me despedir de vocês, né? E agradecer bastante, né, a participação. E eu tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo vão gostar bastante, viu? Me perdoe aí a falha Para novos técnica. leitores, Chico, já está de bom tamanho, né? Oi, desculpa, eu não tinha. A gente cativar novos leitores para o Érico Veríssimo já Ah, está de bom. A eu tenho melhor maneira certeza. de celebrar os 120 anos dele é
É, fazer com que a obra dele encontre mais leitores por aí, por esse é. Brasil fora, E pelo mundo. continua sendo muito atual, né, Itamar? Continua sendo muito atual a obra dele, né? Como vocês já bem disseram, né? E, enfim, me desculpe mais uma vez e muito obrigado, viu? E quero aproveitar e convidar quem estiver nos ouvindo e assistindo que visitem as outras palestras, as outras participações. São vários escritores, cada um com uma contribuição muito peculiar e interessante sobre a obra de Érico Veríssimo. É isso. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Abraço. Paulo. Até Bom conversar mais. com você. Um abraço, Chico. Bom Um conversar com abraço. você, viu? Muito bom.